Estamos de volta aqui nos estúdios com mais um bate-papo do nosso podcast, o podcast oficial da Prefeitura de Porto Alegre, aqui no South Summit. A gente sabe que vocês vão ficar com saudades porque é o último papo, é a última mesa que a gente tem aqui hoje, tá? Porque amanhã ainda tem South Summit, a gente vai amanhã pro último dia, mas a gente, depois desse papo aqui, a gente entra com as entrevistas, com tudo que tá rolando nos bastidores e por aqui no nosso cais, porque o pessoal de rua tá trazendo muita coisa bacana. Pra essa mesa, eu tenho aqui... Posso apresentar as mulheres primeiro, né? Vamos fazer esse cavalheirismo, né? A gente tem ali na minha esquerda aqui a Letícia Batistella, que é a diretora da ProCEPA. A Letícia já participou aqui, né, Letícia? Daqui a pouco já vai. Amanhã tu já senta aqui, puxa o microfone. Tô tomando gosto. Tá gostando de participar do podcast? Tô gostando. Na minha frente aqui, eu perguntei o sobrenome dela pra falar a pronúncia certa. Se tiver errado, Karen, eu já te peço desculpa. Mas a gente tem a Karen representando... o pronto-socorro, né? Isso. Então tá. E na minha esquerda aqui a gente tem o Antônio Calil, que é o diretor médico da Santa Casa. Sejam todos muito bem-vindos à mesa. Obrigado, prazer para participar. A gente vai estar batendo um papo aqui agora, falando muito sobre inovação e saúde, que pra mim, uma coisa que não tem preço é a saúde, né? E eu queria entender, principalmente, vou começar com os dois aqui, Letícia, o que a gente tem de mais, rolando de mais novo, o que a gente pode falar assim, ó, lá no pronto-socorro ou na Santa Casa a gente tem isso aqui de inovação. Queria que cada um falasse um pouquinho de como tá essa inovação dentro da unidade de cada um. Quem começa? Mulheres primeiro. Bom, então eu vou falar um pouquinho do que a gente está usando no Hospital de Pronto-Socorro. Nós iniciamos em novembro de 2023 com uma ferramenta de inteligência artificial da No Harm, que faz avaliação de prescrições médicas. Então, esse programa foi implantado e a gente tem uma otimização do trabalho dos farmacêuticos. Legal. Então, o programa ele busca as prescrições de medicamentos no sistema do hospital e ele faz uma priorização. Como a gente tem uma equipe fechada, a gente não conseguia olhar todas as prescrições de todos os pacientes, porque são muitos pacientes atendidos. Então, ele nos ajuda a elencar os pacientes que estão mais graves. Então, a gente olha primeiro aqueles que têm uma complicação maior número de medicamentos. A gente consegue fazer essa análise priorizando o paciente mais grave. Mas como é que é? Pra gente... Vamos lá, a gente falou aqui, mas como é que quem tá mais leigo, se não teve contato com esse projeto, o aplicativo, é No Harm, né, Letícia, o nome? No Harm. No Harm. Em inglês tá bom. O que é? Ele é um preenchimento? São perguntas que tu preenche? Como é que ele faz essa avaliação de quem tá mais grave do que o outro, a situação? Ele usa vários critérios, daí entra a inteligência artificial, ele pega os medicamentos que o paciente está usando e ele tem um algoritmo que faz essa priorização. Então, idade mais avançada, número de medicamentos, alguns medicamentos que são utilizados para pacientes mais graves. Então, ele puxa numa fila, eu tenho uma tela onde aparece, então, o paciente e a prescrição em ordem decrescente. Então, eu consigo olhar primeiro aquele que tem uma gravidade maior, que eu tenho que prestar uma atenção maior e um cuidado maior para aquele paciente. Aí a gente, como farmacêutico, a gente avalia, então, ele dá vários alertas, medicamentos que são incompatíveis, que não podem ser administrados junto, ele faz uma análise de dosagem. Então, para nós, nos facilita, ele mostra de uma forma mais clara e mais objetiva uma análise que às vezes a gente levaria muito tempo para fazer. Então, ele otimiza, trazendo os pacientes mais graves e nos otimiza o tempo também, porque ele já tem uma base de dados que nos dá vários alertas. A principal função dele, então, seria essa otimização do tempo e também diminuir os riscos daqui a pouco. Exatamente. Comentasse ali de uma combinação de remédios. Isso já tá na prática, se percebe já isso muito? Sim, a gente analisa, então, as prescrições diariamente e a gente faz uma interação, então, com toda a equipe de cuidado, né? Com médicos, com o pessoal da enfermagem, porque como ali a gente tem paciente crítico, né? Paciente de UTI,
eles variam muito ao longo do tempo o tratamento, tem que fazer ajustes, então isso nos ajuda. E otimização do tempo, quando se fala de saúde, é algo muito necessário, né? Sim. Doutor Antônio, como é que lá na Santa Casa, o que está tendo de mais inovador? Bem, nós consideramos lá na Santa Casa a inovação algo fundamental, por isso que a gente tem inclusive um centro de inovação, né? Nesse centro de inovação, desenvolvimento de várias plataformas, né? A gente utiliza muito em conjunto o desenvolvimento de algumas startups. Agora em 2024, por exemplo, nós fizemos contratos com 4 startups. E a gente tem alguns dessas ferramentas são baseadas em inteligência artificial. Algumas para cuidados gerenciais. Então, por exemplo, para se ver leitos que estão sendo ocupados e desocupados em forma real, outros para se observar aí sim a possibilidade clínica. Então nós temos já o No Harm também, que é extremamente... Também vocês estão utilizando lá. Exatamente. Na verdade, o No Harm ele começou conosco, né? A gente, numa dessas startups que se desenvolveu lá na Santa Casa. O No Harm vem de uma das startups desenvolvidas? O No Harm é uma startup, né? O No Harm é uma startup. Que bacana. Mas aí tem outros baseados em inteligência artificial e talvez desses o que a gente, inclusive foi o motivo da nossa conversa hoje aqui no South Summit, é em contato com o MIT e Prosempa, né? Na verdade, é uma inteligência artificial utilizada para que, baseada em fatores de risco, possa nos fazer o diagnóstico precoce de tumores de mama, que é das ferramentas, e outra de câncer de pulmão, que são dois tumores muito frequentes e que, se a gente consegue, através da inteligência artificial, detectar pacientes de risco e dessa forma poder atendê-los mais precocemente, nós podemos acabar, por exemplo, evitando que uma mulher seja submetida a uma cirurgia, a uma radioterapia, a uma quimioterapia, quando se faz o diagnóstico mais tardio. E essa ferramenta foi trazida através da Prosempa, através do contato do Márcio, que é das pessoas envolvidas nesse projeto da Prosempa, em contato com o MIT, que trouxe para que a gente pudesse desenvolver ali na Santa Casa. É interessante isso, porque meu pai foi vítima de um câncer de pulmão. E olha aí, né? Mas como é que ele faz o estudo? É feito umas questionamentos, joga lá e ele cruza os dados? Ou, enfim, excelente, é algo simples? Excelente a tua pergunta. Não, simples não é. Não é, né? Mas é baseado em muitos dados, né? Para tu ter uma ideia, no câncer de mama foram baseados em 210 mil pacientes que foram avaliados em mamografias que eram feitas no momento da vida da pessoa, e essas mamografias eram avaliadas de todas as incidências que ela possui, e através desses dados, então, baseados na inteligência artificial, ela detecta qual a paciente que tem mais probabilidade. Isso, nos trabalhos iniciais deles, mostraram que pode-se ver isso 5 anos antes. Então, tu imagina, se tu descobre isso 5 anos antes, tu pode fazer um acompanhamento muito mais de perto, detectar o tumor precoce e, como eu te falei antes, evitar talvez radioterapia, quimioterapia. Uma coisa menos invasiva, né? Um tratamento mais paliativo. E, diretora, como é que funciona isso? O Antônio comentou aqui, a gente pediu para a Prosempa. Como é que é esse cruzamento de necessidades com a Prosempa e essa parceria toda com os 2 hospitais? Enfim, como é que funciona isso na prática ali? Bom, a Prosempa ela tem desde 2021 um Smart Lab, um laboratório de inovação, tá? Que ele funciona como resolução de problemas existentes em qualquer eixo da prefeitura. Nisso, tá, surgiu uma oportunidade de uma conversa com o MIT, que tinha esse projeto de detecção de câncer de pulmão precoce. Nós entramos em contato com ele, fizemos várias reuniões e eles disseram, para a gente seguir adiante, a gente precisa de um hospital referência em qualquer lugar do Brasil, para ser nosso parceiro, para treinar essa inteligência, para calibrar os equipamentos.
Eu lembrei logo da Santa Casa. Sim. Eu também, como tu, meu pai e minha mãe têm câncer de pulmão. Estão vencendo o câncer de pulmão, ambos na Santa Casa, que é uma grande referência, né? Não só em Porto Alegre, no estado, como no Brasil. E procurei o Dr. Calil, né? Conversei com ele, se ele tinha interesse em ser um grande parceiro nisso. Ele prontamente já reuniu a equipe, já organizamos isso. Para nós ter a Santa Casa, MIT e Procepa na mesma linha, na mesma notícia, é um grande orgulho. E a gente está falando de impactar vidas, né? Da diferença de tu conseguir, com 5 anos de antecedência, determinar o que não é visível a olho nu, a um olho humano. E a gente, né, passei por isso, está passando por isso. Os 5 anos faz... Eu perdi meu Total. pai em menos de 5 anos. Total. Em um ano ele... E vai descobriu. evoluindo para mama, para pâncreas, enfim. Né? O objetivo é usar a inteligência artificial em parceria com o profissional médico. Não é substituir, nunca vai substituir. Perfeito. O que a inteligência artificial ela faz é acabar com força-tarefa repetitiva, né, e ser um grande aliado. Otimizar tempo, né? Exatamente. Processos. Uma frase que eu gosto muito: o impossível é temporário. Né? E falando de tecnologia, inteligência artificial é cada vez maior. Então, para a gente ter essa força da inteligência artificial para uma questão de saúde importante como é o câncer, a gente também tem iniciativas com detecção de câncer de pele. A gente tem um aplicativo já em parceria com um hospital de clínicas, e trazendo a própria HPS, que é da Prefeitura de Porto Alegre, né, para dentro dessa tecnologia também. Então, o HPS foi em busca de uma tecnologia, que é o NORAD, para ter maior segurança na prescrição de medicamentos, e a Procepa foi responsável por implementação. Já estava há bastante tempo, né, Karen? Isso. Mais tempo do que a gente imaginava, né? Mas hoje, para nós, cada vez mais é importante trazer tecnologias de fora também. A Procepa teve uma fase em que ela queria fazer tudo dentro de casa. Isso não existe mais. O mundo está globalizado, né? Total. A Procepa foi Aproveita, criada em 77, né, como Companhia de Tecnologia e Inovação de Porto Alegre, quando fazia sentido ter só uma empresa. Hoje em dia, o cidadão ele não quer mais ter que pagar um boleto no balcão, ligar. Ele quer tudo no sofá, deitado no sofá de casa, com o seu celular. Ali, quanto menos clique, né? E quanto menos clique, essa é a verdade. questão. A gente está reescrevendo o CIRO do HPS também. O paciente ou o cidadão, de uma forma geral, ele não quer ter 10 cliques para chegar, ele quer ter 1 clique, 2 cliques, resolva num clique. Então, cada vez mais é necessário a gente buscar apoio externo, buscar o que tem de melhor no ecossistema e integrar com o que a gente tem dentro da Procepa. Então, nessa questão do NORAD, da questão do aplicativo de câncer de pele, é tornar as filas inteligentes também. Então, por exemplo, através do aplicativo de câncer de pele, a gente consegue detectar com 84% de assertividade se é câncer ou não. Pô, são números altos, né? A gente falou de 5 Exato, anos, de 80 e poucos. mas ele é assim, uma assertividade de 84. Tem os 15, 16%. 16%. Então, por isso, ele não substitui o profissional médico, nunca. Auxilia, né? É um Ele parceiro. auxilia, na questão do câncer de pele, ele consegue, através da utilização de um posto de saúde, dizer para o próprio sistema se aquele paciente ele tem que ficar mais por final ou mais por início da fila. Então, se eu vou lá e ele vê que na minha pele tem uma mancha que tem 5% de chance de câncer de pele, eu vou ficar atrás de alguém que tem 80% de câncer de pele. Então, não é tirar da fila, não vou tirar ninguém da fila. Importante falar isso, né? Para quem não ouve. E não vai ser a Letícia que vai colocar numa mancha tua e dizer se é ou não. Isso tem que ser um profissional da área médica para detecção com muito cuidado. A gente está falando de vida humana. Claro. Então, a inteligência artificial, a inovação, como um cuidado a mais e como um grande parceiro do profissional da área médica. O que vai ficar obsoleto é o profissional, seja qual for a área, que ele não entender a tecnologia e não trabalhar em conjunto. Como a HPS foi muito contundente no sentido de trazer o know-how para dentro, mas ele não vai substituir as farmacêuticas, não vai substituir enfermagem, um médico, nunca. Né? Isso é totalmente inseguro e não faz parte do que a gente quer, do mundo que a gente quer transformar. Mas é ter inteligência como uma forma de tomada de decisão, Parceiro, né? Cada vez mais. E vocês que estão nessa frente mais da saúde, como é que é a recepção do profissional da saúde quando chega um aplicativo? Eles vêm mesmo como um parceiro, eles são receptivos e para daqui a pouco ele é difícil de mexer. Como é que está sendo feito esse processo de introduzir toda essa inteligência no dia a dia do profissional da saúde? No início, realmente havia esse medo que a Letícia falou, né, de que isso fosse substituir
Na verdade, hoje o que a gente observa é que soma, né? O profissional vai poder ter mais tempo para sua relação direta com o paciente, manter o humanismo, empatia, carinho, né, com o paciente e a família, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de utilizar esses mecanismos para fazer, como a Letícia falou, diagnóstico precoce, no caso do câncer de pele, no caso desses outros aplicativos diagnósticos precoces de doenças que têm uma mortalidade muito grande, né? Então isso certamente vai ter um impacto muito grande. O que eu noto é que vai ter um espaço, sem dúvida, muito grande. O que acontece no nosso meio, muitas vezes, é o tempo, né? Para a gente conseguir colocar as pessoas alinhados, todo exatamente, mundo, na mesma batida e parar um pouco com as outras coisas que está se fazendo, porque tudo a gente faz mantendo o andamento de um hospital que necessita... Não pode parar. Vamos fechar uma semana para implantar, que não existe isso, né? Lá também... Trocar o pneu com o carro andando e andando a 200 por hora, né? Sem nenhuma paradinha. Fórmula 1. Lá também a recepção é essa. Como é que funciona, cara? Sempre tem aquela questão, né? Se o programa, se algo vai ser muito automatizado, se vai substituir o profissional. Mas a gente já viu que não, né? Sempre tem aquela porcentagem da exceção que tem que olhar com cuidado. Mas a gente conheceu o programa antes, inclusive fomos visitar a Santa Casa, que já utilizava, para ver como era na prática, como que podia aplicar da melhor forma. E agora eu acho que está assim 100% a equipe da farmácia engajada em utilizar para ter realmente esse benefício, e nos ajudou também até a interação com as equipes, discussão de casos, estudar mais a fundo. Aquele tempo que a gente perdia procurando informações soltas, a gente pode ver um caso como um todo e tentar auxiliar da melhor forma possível. Então, sim, foi muito bem-vindo. Eu queria fazer uma pergunta até de cunho pessoal, digamos assim. Eu já utilizei. A gente está falando muito aqui de inovação, dessa mudança na área da saúde. Como é que vocês enxergam, por exemplo, o atendimento médico online? Daí é uma telemedicina. Exatamente, é uma provocação mesmo, assim. Vocês veem isso com bons olhos ou acham que a medicina tem que ser o olho no olho? Porque é muito, na minha visão, de não ser da área da saúde, mas como paciente, fica muito frio e impessoal esse atendimento. Como fazer isso de uma maneira... se manter mesmo um atendimento da saúde mesmo, não perder... Né? Eu acho que tem indicações que a telemedicina realmente é importante. Nós tivemos um exemplo na pandemia. Na pandemia, se a gente não tivesse a telemedicina, certamente teria morrido muito mais gente, né? Com certeza. Nós podemos atender inúmeros pacientes, fazer monitorias com outros, por exemplo, os médicos das nossas UTIs faziam conversas, discussões de caso com UTIs de outros locais à distância, né? Então eu acho que a telemedicina, não, da mesma forma que a inteligência artificial, né, ela não substitui o contato do médico com o paciente. Também concordo contigo que isso é personalizado. Mas às vezes tu tem um paciente que mora no interior do interior, veio à consulta, fez os seus exames e teria que voltar para uma reconsulta. Perfeito. O médico tem acesso aos exames através das plataformas de radiologia e pode conversar com ele à distância e determinar um tipo de tratamento, um tipo de conduta, até que ele volte novamente ao seu consultório. Eu acho que tem as suas indicações, especialmente relacionado à educação médica, né? E na questão de pacientes, no atendimento em questões mais particulares, assim, a telemedicina eu acho que tem seu espaço. Concorda, Karen? Concordo totalmente, tudo por tem. Aí também. Eu acho que a medicina é uma das áreas, né? Legal a gente estar falando de medicina e saúde aqui no South Summit, porque às vezes a gente fica muito... o South Summit só pensando no âmbito da segurança pública, mas a medicina evoluiu muito, né? Então, onde é que a gente vai parar, Calil? O que tem de mais novo chegando? Isso é um dado importante, né? A gente não pode perder o controle. Exato, esse é o meu medo. Não pode perder o controle. E existem, estudos de inteligência artificial de algumas coisas que podem ter autonomia. E aí, realmente,
a coisa pode ser mais perigosa. E eu comentei antes que temos a importância aí de ter um controle ético muito grande. Já se tem esse debate, já se tem alguma regulação. Sem dúvida. Mas a tendência é que realmente progrida de uma forma em progressão geométrica. Nos últimos 5 anos, o avanço da inteligência artificial na saúde como um todo, é impressionante, né? Agora, por exemplo, nós fazemos cirurgia robótica. Né? Cirurgia robótica é espetacular. O próximo robô da Vinci já vem numa plataforma para inteligência artificial. Então, daqui a pouco a gente vai estar operando. Programa ali. Exatamente. Cirurgia de apêndice. Sim, aí, se o robô ficar autônomo, eu opero até os 90 anos. Né? Dá para se fazer aí? A ProSempa está preparada, diretora, para tudo isso? A gente está preparado para receber e ir atrás do que tem de melhor. Cada vez mais a ProSempa não vai inchar, no sentido de ter um cardápio de todas as tecnologias de mercado. Mas a gente vai estar preparado para absorver e apoiar a contratação pelos hospitais. Esse é o nosso maior objetivo. E o laboratório, ele serve para isso. Tem muita startup, tem muita empresa de tecnologia querendo entrar no mercado e ninguém conhece os nossos clientes, né, as secretarias, a HPS, como a ProSempa. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que entregar tudo que eles precisam. Então a gente vai apoiar, buscar o que tem de melhor no mercado e ajudar a implementação. A gente está montando um eixo comercial dentro da ProSempa para fazer, inclusive, essas implementações. Apoiar a compra futura, a compra de mercado, enfim. Bom, acho que, né, para encerrar esse dia aqui de conversas, nada melhor do que falar sobre saúde e sair daqui esperançoso, né? E acho que esse é o grande lance. A gente está otimizando tempo, otimizando qualidade, diminuindo riscos. Queria agradecer, doutor Antônio Calil, obrigado pela presença. Diretora Letícia e a Karen também, que esteve aqui batendo um papo. A gente tá aqui, mas tem um monte de gente olhando a gente ali. Acho que todo mundo ficou esperançoso com isso aqui. Gente, obrigado. Cris, encerramos por hoje aqui dentro do estúdio? Então tá. Então a gente vai para conferir as entrevistas e o que rolou nos bastidores aqui de mais um dia do South Summit Brasil, diretamente de Porto Alegre ao vivo. E amanhã a gente tá de volta para mais um dia direto aqui do estúdio com muito bate-papo legal. Valeu, até amanhã.